Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de hoje em que trataremos de turbinas. Primeiramente, como classificá-las? As turbinas elas podem ser classificadas segundo a sua finalidade, ou seja, a sua aplicação, como sendo turbinas para acionamento elétrico ou para acionamento mecânico. Existe basicamente uma diferença de potência entre essas duas aplicações. As turbinas para acionamento elétrico costumam ser maiores, costumam ser equipamentos de maior potência, cuja capacidade aí vai variar entre 16 a 1.300 megawatts. E esses equipamentos vão operar em média aí entre 1.800 e 3.600 RPM. Já para os acionamentos mecânicos, as velocidades de rotação vão variar entre 900 e 10.000 RPM. Na imensa maioria dos casos, estão associadas a redutores, em que ocorre ali uma ampliação do torque e, portanto, a redução da velocidade. E as potências menores vão ficar ali entre 10 kW e 500 kW, perdão, e 10 megawatts de potência. Em relação aos princípios de funcionamento, existem dois tipos básicos de turbina: turbinas de impulso e turbinas de reação. As turbinas de impulso, elas operam como o próprio nome diz, né? Impulso ou impacto. Nós temos literalmente uma pá sendo colidida pelo fluxo de vapor. Uma turbina a vapor, o rotor da pá, a pá do rotor, perdão, ela está posicionada de tal modo que o jato, o escoamento do combustível ou do vapor, né, do gás ou do vapor, faça com que o movimento de rotação aconteça. Então, o escoamento ele está diretamente voltado para a turbina, para a pá da turbina, pá do rotor da turbina, provocando, portanto, o impacto ou o impulso entre o escoamento e a estrutura metálica da pá do rotor. As turbinas de reação, elas já não operam nesse formato. O movimento de rotação ele acontece devido ao escoamento de forma suave acontecendo no corpo ali da turbina, no perfil da hélice do rotor. São aquelas turbinas com geometrias extremamente complexas, em que a geometria ela existe justamente para favorecer o escoamento ao longo do, da superfície ali da pá do rotor. Uma turbina de impulso, rapidamente esquematizada, está posta aqui na imagem à direita, e uma turbina de reação com comprimentos maiores, maiores potências, também aparece aqui à direita. Nas turbinas de impulso, a finalidade, né, a finalidade não, o mecanismo de aumento de extração de energia, perdão, se dá justamente devido à queda de pressão. Quando ocorre esse impacto, esse impulso entre o escoamento e a pá do rotor, toda transferência de energia ocorre naquele instante. Então, toda a energia proveniente da caldeira na forma de energia hidráulica, portanto, elevadas pressões e altas temperaturas, é transferida para o rotor da turbina no momento do impacto. Então, no momento do impacto ocorre o início da movimentação do rotor, portanto, velocidade, portanto, energia cinética, cuja energia ela é extraída, a fonte de energia é justamente a energia hidráulica do escoamento que existia no vapor até aquele ponto. Então, o, todo o mecanismo de transferência de energia se dá pela queda de pressão. E no caso da turbina de reação, como o escoamento ele é mais suave, não tem esse impacto,
As expansões elas acabam sendo parciais, acabam sendo gradativamente realizadas ao longo de toda a extensão do rotor. Isso faz com que estas turbinas tenham comprimentos maiores, uma vez que as quedas de pressão são sucessivas e, portanto, a troca de energia entre o vapor e a turbina acontece em várias etapas. As turbinas elas têm, portanto, essa característica de trocar energia, então conservar energia, a energia térmica presente ali na entalpia do vapor é transferida para o rotor por meio do surgimento de velocidades, portanto, energia cinética, e, e com isso a gente tem aí um mecanismo de troca de energia entre os dois elementos. Como que as turbinas evoluíram ao longo dos anos? Aqui nós temos uma turbina simples, turbina de Laval. Laval foi um engenheiro que desenvolveu as primeiras turbinas. Eram turbinas de impulso em que se tinha exatamente esse processo, né? O escoamento colidindo com a superfície da pá, fazendo com que ela girasse. Nesse movimento, nós tínhamos ali a grande queda de pressão e, portanto, transferência de energia na forma de ganho de velocidade, energia cinética, portanto, para o rotor da turbina. Na sequência de Laval veio um outro engenheiro, Kurtz, que fez o que? Ele acresceu mais uma fileira de pás móveis, ou seja, além daquela primeira fileira de pás móveis em que o escoamento ele impacta diretamente com a superfície das pás, vou acrescentar uma segunda fileira. Então, para isso, na saída da primeira fileira de pás móveis, esse vapor ele era redirecionado para que pudesse colidir novamente com uma segunda fileira, fazendo com que ocorressem duas quedas de pressão, dois momentos, portanto, de troca de energia entre o vapor e o rotor. Um terceiro engenheiro que surgiu aí no sentido de pesquisar e propor algo para as turbinas foi o Ratot. Ele trouxe a sucessão de duas ou mais fileiras de bocais e pás móveis. Os bocais são justamente esses direcionadores do vapor para as pás móveis. Então aqui, diferente de Kurtz, diferente lá do Laval, não tinha apenas uma ou duas fileiras de pás móveis, mas aqui mais de duas. Então ele falou, opa, peraí, por que a gente não faz uma extração gradativa aí de energia, uma transferência gradativa de energia? Isso fez com que as turbinas pudessem oferecer um melhor aproveitamento da energia disponível no vapor, porém exigiu um aumento de comprimento das turbinas. Aí surgiu uma associação entre Kurtz e Ratot, né? Kurtz ele havia lá mencionado a inclusão de uma segunda fileira móvel entre elas uma fileira fixa, e Ratot falou de colocar não só fileiras móveis, mas também bocais. Então ele acresceu bocais e fileiras móveis. Aí veio a ideia de Kurtz-Ratot, né, o equipamento Kurtz-Ratot, em que ele associou os bocais, que são os direcionadores, as pás móveis, uma fileira de pás fixa só para redirecionar e uma fileira de pás móveis novamente. Nos bocais, pessoal, a gente tem a grande queda de pressão. A queda de pressão ela ocorre basicamente só na fileira de bocais. Nas outras duas, de pás móveis, a gente tem queda de velocidade do vapor e ganho de velocidade do rotor. E nas pás fixas, não se tem grandes perdas, é basicamente só um redirecionamento mesmo, só um ajuste do escoamento. Portanto, ali não há transferência de energia na fileira de pás fixas. Para as turbinas de reação, já não temos nem Laval, nem Kurtz, nem Ratot. Temos o que? Parsons, que
trouxe essa ideia de associar fileiras de pás fixas e pás móveis, similar ao que a gente acabou de ver de Curtis-Ratot, porém aqui sem os bocais, né? Então nós temos associação de fileiras de pás fixas com fileiras de pás móveis. Sempre nas pás fixas ocorre a queda de pressão, portanto o vapor ele transfere a sua energia para o rotor, ele perde pressão, fazendo com que o rotor ganhe velocidade. Mas para isso, né, o primeiro momento de transferência de energia se dá justamente nas pás fixas, em que, se estão fixas, elas não vão sofrer ganho de velocidade. Então, o vapor ele perde pressão e ele ganha velocidade. Toda vez que ele passa por uma fileira de pás móveis, pás fixas, perdão, ele é redirecionado e acelerado. Para ser acelerado, ele perdeu pressão. Quando ele é acelerado, ele tem uma maior velocidade, portanto, mais energia cinética, mais energia para disponibilizar na fileira de pás móveis para que o rotor possa também se movimentar. As turbinas de Curtis-Parsons é uma turbina do tipo múltiplos estágios, em que se tem as turbinas de alta pressão na entrada e as turbinas de baixa pressão na saída. Então, são duas turbinas basicamente operando dentro de uma. No primeiro caso, Curtis era lá das turbinas de impulso, em que se tinha fileira de bocais, pás móveis e pás fixas. Então, isso caracteriza a fileira, a posição ali relativa à turbina de alta pressão. E para frente, nós temos ali uma sucessão de pás móveis e pás fixas, que caracteriza o que seria a turbina de baixa pressão. A classificação das turbinas também ela pode se dar em relação não apenas à aplicação ou à sua característica de quantidade de estágios, né? Mas também pelo tipo de descarga que se tem na turbina. Se a aplicação do vapor que sai da turbina for para operar outros equipamentos mecânicos, esse vapor ele é chamado de vapor de contrapressão. E por produzir vapor de contrapressão, as turbinas são também caracterizadas e chamadas de turbinas de contrapressão. Se o que sai da turbina não é vapor que vai ser aplicado no processo industrial, e sim num condensador, o vapor que sai da turbina é chamado de vapor de condensação e a turbina, portanto, turbina de condensação. E aí várias composições, várias combinações podem surgir da utilização de caldeira, turbina, tudo numa única figura, né? Num único circuito. Então aqui novamente o vapor de contrapressão, que é aquele empregado nos equipamentos industriais para fabricação de algum outro processo, enfim, para alimentar algum processo. E quando vai lá para o condensador, vapor de condensação ou turbina de condensação. Existem também algumas retiradas de vapor ao longo do comprimento da turbina. Essas retiradas, em função da pressão e temperatura, alimentam outros processos. Essas retiradas elas podem ser consideradas como extrações ou sangrias. A grande diferença entre ambas é que extrações são controladas e as sangrias são aleatórias. E também é possível classificar as turbinas em relação ao fluxo que o vapor desenvolve dentro delas. Um fluxo simples, um fluxo duplo ou um fluxo reverso, em que eu tenho o vapor entrando de um lado e saindo do mesmo lado, basicamente. E também pode ter ali, diferente de um fluxo axial, um fluxo radial,
como é o caso das turbinas que veremos mais à frente. É comum também que essas turbinas estejam associadas a estágios de reaquecimento, em que o vapor que sai da turbina ele retorna para a caldeira e da caldeira ele sendo reaquecido e eventualmente até tendo um ganho de pressão, retorna para a turbina para novas extrações. Aqui na imagem à direita a gente pode perceber entre os pontos 6 e 1, por exemplo, em que se tem a caldeira e entre os pontos 1 e 4', a turbina. De 6 a 1 se tem um pico. Nesse pico o vapor ele é extraído, calor é formado. Do ponto 2 ao ponto 3 se tem um segundo aquecimento, portanto aqui o vapor ele passa novamente pelo superaquecedor, entra numa segunda turbina, agora numa pressão e temperatura mais baixa do que aquela registrada no ponto 1, e a partir daqui do ponto 3, dentro de uma segunda turbina, é feita uma nova retirada de energia, portanto produção de trabalho mecânico. Não vou entrar agora no mérito dos ciclos termodinâmicos, a gente pode conversar sobre esses mais para frente. E encerramos, portanto, a aula nesse ponto. Espero que tenham aproveitado, que tenham entendido, compreendido o tema. Fico à disposição para eventuais dúvidas e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!